Agora, doutor, tem uma questão que eu acho que ela é recorrente, seja nas redes sociais ou quem está nos acompanhando aqui ao vivo, seja por pessoas com quem a gente conversa e conversou nos últimos dias. Quando é que a gente vai poder ter certeza, eu sei que o secretário acabou de falar que a vacina é segura, de que não há risco de efeitos colaterais em relação a essas vacinas? Olha, Silvio, na verdade a gente precisa diferenciar bem aqui as coisas. Então, efeitos adversos, eles ocorrem com qualquer vacina. No caso do Coronavac, que eu até apanhei bastante quando eu falei dos efeitos adversos, etc e tal, ontem na própria apresentação da Anvisa, ele ocorreu em mais de 50% dos pacientes. Óbvio que foram efeitos colaterais de natureza leve. Então, a dor desculpe local... o senhor poderia apontar quais são esses efeitos adversos? Desde uma dor de cabeça até uma febre? Os efeitos adversos eles são classificados em leves, moderados ou graves. Leves são aqueles efeitos que se resolvem espontaneamente. Então, uma dor no local, ficou um pouquinho vermelho, o indivíduo teve indisposição, mas foi momentânea. Moderados são aqueles que requerem a atenção de um médico e etc. E graves são aqueles que colocam em risco a vida do indivíduo. O importante é que desses mais de 50% de pacientes que tiveram efeitos adversos, nenhum deles teve um efeito adverso grave. Então, isso nos dá bastante segurança que quando a gente pesa o risco-benefício da vacinação, vale muito a pena, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu vejo aí que nas redes sociais o pessoal está falando, mas a vacina, o Coronavac teve só 50,4% de eficiência, então é muito baixo, então acho que eu não vou me vacinar. Pessoal, eu volto a dizer o que eu falei lá atrás, eu não defendo vermelho, verde, azul, amarelo, eu defendo a prática médica e a ciência. É um índice baixo, mas é um índice suficiente para que a gente tenha controle da epidemia nesse momento. Então, veja bem, apesar de um paciente estar imunizado e o outro não estar imunizado, o dado que foi um desfecho secundário que apareceu nesse estudo é que nenhum dos pacientes que contraiu o Covid evoluiu para a forma moderada ou grave, que é a forma que requer hospitalização. Então, o que mais preocupa a gente nesse momento? O que mais preocupa a gente nesse momento é o esgotamento da rede de atenção à saúde. Então, o que me preocupa é o hospital estar lotado, é um paciente chegar lá e não ter leito, é o consumir os insumos, consumir oxigênio. É o que está acontecendo em Manaus, né, doutor? Então, é isso que preocupa do ponto de vista de gestão macro, de gestão de crise. Então, qualquer coisa que consiga fazer com que a busca por uma estrutura hospitalar saturada diminua, já ajuda imensamente. Então, esse é um ponto que fala muito a favor da vacina, de qualquer vacina que tenha pelo menos 50%. Mas eu não vou ficar imune. Não interessa. Se você não ficar completamente imune, você pelo menos evita a forma moderada e grave e com isso você está ajudando não só a você, mas ao próximo. Então, esse é um ponto. E o terceiro ponto que eu queria chamar muito a atenção, que diz em relação à volta à normalidade. Pessoal, não vamos esquecer, tomar a vacina não é imunidade instantânea. Existe um tempo para que o seu organismo incorpore esse estímulo e produza uma defesa contra a doença. E esse tempo ele é de no mínimo 22 dias. Então não é que você tomou a primeira dose hoje e amanhã você pode ir para balada. Então o que nós tivemos nessa segunda onda foi, em grande parte, a maior contribuinte para isso foi de jovens que começaram a sair, a se expor, e tiveram uma infecção frustra ou nem tiveram sintomas, mas contaminaram as pessoas que convivem com eles. Então agora, tomou a vacina, mesmo assim, as medidas de isolamento, as medidas de máscara em locais fechados, higiene com álcool em gel, elas devem ser mantidas por um período pelo menos de 22 dias após o término do ciclo.